Mãe, a senhora vai adorar ficar aqui uns dias, elas disseram sorrindo, no saguão daquele resort lindo em Caldas Novas. Meu nome é Helena, tenho 68 anos, viúva. O que minhas filhas não sabiam é que o dono daquele lugar todo era um velho amigo meu. A viagem tinha sido uma surpresa. Numa manhã de quinta-feira, minhas duas filhas, Beatriz e Renata, apareceram no meu apartamento com as malas prontas. Vamos viajar, mãe. A senhora merece um descanso. Eu mal pude acreditar. Desde que meu Afonso se foi, há 10 anos, minha vida tinha sido dedicada a elas e aos netos. Eu era a quebra-galho oficial. Buscava criança na escola, fazia o almoço de domingo, cuidava do cachorro quando viajavam. Eu fazia com gosto, entende? O coração de mãe é uma casa sempre aberta. Beatriz, minha mais velha, a Bia, sempre foi a prática, a pé no chão. Com 40 e poucos anos, ela era gerente num banco grande, sempre com o celular na orelha, resolvendo problemas que pareciam ser os mais importantes do mundo. Ela dirigia o carro com uma firmeza que me lembrava o pai dela, mas sem a paciência dele. Renata, a Rê, minha caçula, era a sonhadora. Vivia querendo abrir um negócio novo, uma loja de roupas, um café. Era mais doce que a irmã, mais parecida comigo no gênio, mas também mais fraca. Casou cedo, teve 2 filhos e vivia na corda bamba financeira, sempre contando com a ajuda da irmã ou com o que eu podia dar da minha aposentadoria. Mãe, a senhora vai ver só. Água quentinha, piscina, comida boa, a gente precisa relaxar, disse a Renata, virando do banco da frente para me olhar. O sorriso dela parecia um pouco esticado. Mas minhas filhas, assim de repente, e o preço? Resort em Caldas Novas não é coisa barata, eu disse, ajeitando o cinto de segurança. Minha vida inteira eu contei moedas. Fui gerente de recepção num hotel em São Paulo por 30 anos. Eu sei o preço das coisas. Não se preocupa com 1 centavo, mãe, cortou Beatriz, sem tirar os olhos da estrada. É um presente nosso. A senhora já fez tanto pela gente. É o mínimo. Eu relaxei no banco. O cheiro do carro novo da Bia, misturado com o perfume doce da Renata, me deu uma sensação de conforto. Olhei pela janela, a estrada passando. Lembrei de quando elas eram pequenas, as duas espremidas no banco de trás do nosso Fusca velho, cantando musiquinha. Lembrei do dia que o Afonso infartou. Eu tinha 48 anos. Bia estava entrando na faculdade, Rê no ensino médio. Meu Deus, como eu trabalhei. Dobrei turno no hotel, fiz hora extra, pegava plantão de madrugada, tudo para que elas tivessem o que eu não tive. Vendi as poucas joias que minha mãe me deixou para pagar o intercâmbio da Renata, que ela dizia ser o sonho da vida dela. Quando a Bia precisou dar entrada no primeiro apartamento, eu raspei minha poupança, o dinheiro que eu guardava para a minha própria velhice. Mãe, quando eu virar gerente, te devolvo em dobro, ela disse. Nunca devolveu, mas mãe não cobra, mãe dá. A viagem durou horas. Paramos para comer pão de queijo na estrada e elas foram tão atenciosas, me trazendo o café do jeito que eu gosto, fraco e com pouco açúcar. Eu me senti uma rainha. Que bênção, meus Deus! Que filhas maravilhosas eu criei, pensei comigo mesma. Chegamos em Caldas Novas, já era fim de tarde. O ar era quente e úmido, com aquele cheiro característico de água com enxofre que vem das fontes termais. O resort era mesmo deslumbrante, maior do que qualquer hotel que eu já tinha trabalhado. Tinha fontes luminosas na entrada, um saguão com o pé direito alto e lustres que pareciam cachos de uva de cristal. Nossa, que luxo! Eu disse impressionada. A senhora merece, dona Helena, disse a Renata, me abraçando de lado. Elas fizeram o meu check-in. A moça da recepção sorriu para mim. Beatriz entregou o cartão de crédito e assinou os papéis. Pegamos um carrinho de golfe que nos levou até o meu quarto. Era um apartamento térreo, com uma varandinha que dava para um jardim muito bem cuidado. A cama era gigante, o banheiro tinha uma banheira. Mãe, arruma suas coisas. A gente vai só ali na cidade resolver uma coisinha rápida do trabalho da Bia e já volta pra gente jantar, tá bom? Disse Beatriz, colocando minha mala pequena em cima da cama. Resolver o quê, filha? Sábado à noite? Perguntei. Coisa rápida, mãe. Um cliente que está aqui na cidade. Coisa de 1 hora. A senhora vai adorar ficar aqui uns dias. Aproveita, descansa. A gente volta já, já, ela disse.
Renata veio me dar um beijo. Foi um beijo esquisito, molhado, demorado, e ela estava tremendo um pouco. Te amo, mãe. Aproveita, tá? Ela sussurrou no meu ouvido. Eu também te amo, minha filha. Vão com Deus. Não demorem. Elas saíram. Ouvi o barulho do carrinho de golfe se afastando. Eu estava sozinha naquele quarto imenso e luxuoso. Sorri. Fui até a mala. Abri e comecei a guardar minhas poucas roupas no armário. Coloquei meu pijama de algodão debaixo do travesseiro, meu remédio da pressão na mesinha de cabeceira. Decidi tomar um banho. Entrei naquela banheira e liguei a água. A água era quente, realmente uma delícia. Relaxei o corpo, mas minha cabeça começou a funcionar. Por que a Renata estava tremendo? Por que a Bia estava tão séria, mesmo me dando um presente? Besteira, Helena, pensei. Você que vê coisa em tudo. Elas estão só cansadas da viagem. Saí do banho, coloquei um vestido leve e sentei na varanda. O jardim era lindo, iluminado por luzes amarelas no chão. Eu via as pessoas passando, famílias, casais, todos pareciam tão felizes. Deu 7 horas, 7h30, 8 horas. Meu estômago começou a roncar. Que demora, pensei. Peguei meu celular, um modelo simples que a Rê me deu. Liguei para a Beatriz, caixa postal. Deve estar na reunião, murmurei. Liguei para a Renata, caixa postal. Meu coração, aquele velho companheiro de sustos, começou a bater um pouco mais rápido. Calma, elas devem estar sem sinal. Esperei até às 9. A fome apertou. Decidi ir ao restaurante do resort sozinha. Quando elas chegarem, elas me encontram lá. O restaurante era um salão enorme, com um buffet que ia de uma parede à outra. Tinha tudo que se pode imaginar. Salada, massa, carne, peixe. Senti-me constrangida de estar ali sozinha. Peguei um prato pequeno, comi rápido, sempre olhando para a entrada, esperando ver minhas filhas entrando e sorrindo. Elas não entraram. Voltei para o quarto. 10 horas, 11 horas, meia-noite. Liguei de novo. E de novo. E de novo. Caixa postal. Sentei na beira da cama. O luxo do quarto começou a parecer uma gaiola. Um frio subiu pela minha espinha, um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Elas não iam voltar. Eu não conseguia entender. Por quê? Por que me trazer para um lugar tão caro? Pagar por tudo isso só para me deixar aqui? Aquele "volta já já" começou a ecoar na minha cabeça como uma piada cruel. Eu não chorei. Acho que o choque foi tão grande que secou minhas lágrimas. Passei a noite em claro, sentada na poltrona da varanda, olhando para o jardim escuro, tentando achar uma lógica que não existia. Quando o sol nasceu, eu me senti com 100 anos de idade. Meu peito doía. A humilhação era uma coisa física, uma ânsia de vômito. O que eu ia fazer? Ir na recepção? Dizer o quê? Bom dia, minhas filhas me abandonaram aqui? Levantei, lavei o rosto, vesti a mesma roupa de ontem. Eu precisava de respostas. Fui até a recepção. A moça que estava lá era outra, uma jovem de sorriso profissional. Bom dia, senhora Helena. Dormiu bem? Bom dia, minha filha. Eu preciso saber da minha reserva. Minhas filhas, Beatriz e Renata, elas pagaram por quantos dias? A moça digitou no computador. Um momento. Ela franziu a testa. Olha, dona Helena, a sua reserva está... Nossa, a sua reserva está paga por 6 meses. 6 meses? Meu mundo girou. Não era um fim de semana, era um despejo. Elas planejaram isso, os sorrisos, o pão de queijo, o eu te amo da Renata, tudo uma mentira. 6 meses? Repeti, a voz falhando. Isso, 6 meses, com tudo incluído, café, almoço e jantar. Elas deixaram alguma instrução? Eu não sabia o que dizer. A vergonha me queimava o rosto. Eu só balancei a cabeça que não e me virei para sair, antes que desabasse ali mesmo. Eu andava pelo saguão gigantesco, sem rumo, cega pela dor. Eu esbarrei num homem que vinha entrando, um homem alto, de terno claro e cabelos grisalhos. Me desculpe, meu senhor, eu não... Comecei a dizer. O homem me segurou pelos ombros para que eu não caísse. Ele me olhou de perto e seus olhos se arregalaram. Helena? Helena Matos? Do Hotel Imperial? Eu levantei a cabeça. Eu conhecia aquele rosto, embora estivesse mais velho, mais marcado pelo sucesso. Era o Otávio. O Otávio.
o menino que eu treinei. Ele começou como mensageiro e eu, como gerente de recepção, vi o potencial nele. Ensinei a ele tudo sobre hotelaria, sobre como tratar os hóspedes, sobre dignidade no serviço. Otávio, minha voz saiu como um fiapo. Helena, meu Deus, o que você está fazendo aqui em Caldas Novas? Está de férias? Cadê sua família? Foi aí que eu desabei. Ali, no meio do saguão do resort mais luxuoso da cidade, eu agarrei o braço daquele homem que eu não via há 20 anos e chorei. Chorei a dor do abandono, a mentira das minhas filhas, a humilhação de ser deixada como um pacote indesejado. Otávio não disse nada. Ele me guiou com firmeza para dentro de um elevador privativo. Subimos para um escritório que parecia a sala de um presidente. Ele me sentou num sofá de couro macio e me trouxe um copo de água com açúcar. Helena, pelo amor de Deus, se acalme. O que aconteceu? Você foi assaltada? Eu respirei fundo e contei. Contei da surpresa, da viagem, das promessas, do volta já já. Contei da recepção, dos 6 meses pagos. Otávio ouvia, o rosto fechando numa máscara de fúria. Quando terminei, ele não disse que eu estava enganada. Ele não disse que elas voltariam. Ele se levantou e foi até a mesa. Helena, eu sou o dono disto aqui. Eu comprei esse resort há 5 anos. E eu lembro das suas filhas. Meu coração parou. Lembra? Sim. Elas não estiveram aqui ontem. Elas estiveram aqui na semana passada, as 2, Beatriz e Renata. Ele pegou o telefone e falou com a recepção. Traga para mim a ficha da reserva da senhora Helena Matos. Agora. Em menos de 1 minuto, a moça da recepção apareceu com os papéis. Otávio olhou. Helena, ele disse, a voz grave. A história é pior do que você imagina. Elas vieram aqui na semana passada e se reuniram comigo. Elas não disseram que você era a mãe delas. Elas disseram que eram de uma instituição de caridade. O quê? Eu não podia respirar. Elas me contaram uma história triste. Disseram que cuidavam de uma senhora idosa, uma parente distante, uma tal de Helena, que estava com a memória falhando, ficando senil. Disseram que a senhora precisava de cuidados, mas que o asilo que elas administravam ia passar por uma reforma de 6 meses. Otávio me olhou com dor nos olhos. Helena, elas me pediram um preço especial de longa estadia. Elas me disseram que a senhora era inofensiva, que só precisava de um lugar seguro para esperar a vaga num lar de idosos definitivo. Elas pagaram pelos 6 meses, Helena, mas não foi como um presente. Foi como quem paga um depósito. Elas me fizeram acreditar que estavam fazendo uma caridade. A revelação foi como um soco no estômago. Não era só abandono. Era crueldade. Elas não só me deixaram. Elas me humilharam, me pintaram como uma velha louca, gagá, para se livrarem de mim. A dor foi tão funda que deu a volta e virou outra coisa. Uma raiva fria. A mesma calma que eu usava para gerenciar crises no hotel, quando um hóspede famoso fazia um escândalo ou quando o sistema caía. Eu sequei meus olhos. Olhei para o Otávio. Elas vão ligar? Perguntei. Não, disse Otávio. Elas foram bem claras. Disseram que a senhora não tinha telefone e que elas é que fariam contato quando fosse a hora. Elas cortaram você do mundo, Helena. Eu assenti. O plano delas era claro. Me deixar aqui por 6 meses, talvez 8, talvez para sempre. Em 6 meses, talvez eu realmente começasse a perder a memória, sozinha e triste. Talvez eu morresse de desgosto. Era isso que elas queriam. Se livrar da mãe velha. Otávio, eu disse, minha voz firme pela primeira vez. Quanto elas pagaram por esses 6 meses? Ele me disse o valor. Era muito dinheiro. Era quase toda a minha poupança que eu tinha deixado no banco. Elas provavelmente limparam minha conta. Elas não sabem que eu conheço você, eu disse. Não, eu não liguei o nome Helena à minha velha professora. Elas usaram seu nome de casada, Helena Matos. Eu só te conhecia como Helena Costa, seu nome de solteira no hotel. Perfeito, eu disse. Levantei-me. A mulher que chorava tinha sumido. A gerente de hotel estava de volta. Otávio, eu vou ficar aqui, mas não como a velha senil que elas internaram. Eu vou ficar aqui como sua hóspede de honra. E durante os próximos meses, você vai ser meus olhos e ouvidos.
Elas acham que me deixaram num depósito de luxo. Elas não sabem que me deixaram num quartel-general. Elas queriam que eu desaparecesse por uns tempos, pois eu vou realizar o desejo delas. Eu vou desaparecer, mas não do jeito que elas pensam. Otávio sorriu. Um sorriso de lealdade. Helena, este resort é a sua casa. O que você precisar, o que você quiser saber, é só pedir. Elas mexeram com a mulher errada. Eu olhei pela janela do escritório dele. Lá embaixo, as piscinas azuis brilhavam sob o sol de Goiás. Minhas filhas, a essa altura, deveriam estar na estrada, voltando para São Paulo, aliviadas. Comemorando o sucesso do plano. Mal sabiam elas que o jogo estava apenas começando. O luxo daquele escritório, a cadeira de couro macia, a vista para as piscinas lá embaixo, tudo isso sumiu. O mundo tinha encolhido e se tornado uma sala de espelhos, onde a minha imagem de mãe dedicada era refletida como a de uma velha idiota, senil. A história que Otávio me contou, sobre elas terem vindo na semana anterior, a mentira da instituição de caridade, a desculpa de que eu estava gagá. Cada palavra era um prego novo no meu caixão, mas eu não ia deitar nele. Helena, você não vai ficar naquele quarto, disse Otávio, a voz cheia de uma raiva protetora que me aqueceu o peito. Você é minha convidada de honra. Vou te transferir para a suíte presidencial. Agora. Eu balancei a cabeça. A névoa da dor estava passando e a gerente de hotel, a mulher que eu fui por 30 anos, estava acordando. Não, Otávio. Obrigada, meu filho. Mas o plano delas depende de eu ser a velhinha inofensiva do apartamento 104. Se elas mandarem alguém verificar, ou se por um milagre resolverem ligar na recepção para saber se a paciente está dando trabalho, eu tenho que estar lá. O disfarce delas é o meu disfarce. Otávio me olhou, começando a entender. Ele era um menino esperto, sempre foi. Mas eu não posso ficar incomunicável. Continuei. Elas me deixaram aqui sem telefone, Otávio, achando que eu não sei usar. Elas levaram o meu celular. Eu tinha esquecido o meu na viagem, e a Bia disse, deixa, mãe, a senhora nem vai usar, é para relaxar. Agora eu entendia o porquê. Eu preciso de ferramentas, Otávio. Eu preciso de um computador portátil, um laptop, como dizem. E preciso de um celular novo, um desses modernos, com internet. E o mais importante, preciso de uma linha que elas não conheçam e que não esteja no meu nome. Para agora, ele disse, já pegando o telefone da mesa. Em 10 minutos, o chefe de TI, Tecnologia da Informação do hotel, bateu na porta. Um rapaz novo, de óculos. Otávio foi direto. André, prepare o melhor notebook que tivermos no estoque e um celular de última geração. Configure ambos com a nossa rede de internet privativa, a da diretoria. A linha telefônica do celular vai ficar na conta do resort. É para a dona Helena. Prioridade máxima. O rapaz me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Em 20 minutos, eu estava de volta ao meu quarto, o tal 104, a minha cela de luxo. Mas agora eu tinha armas. O rapaz instalou tudo, me explicou com paciência como usar o celular novo. Mal sabia ele que eu tinha supervisionado a implantação de 3 sistemas de reserva diferentes no Imperial. Eu sabia usar um computador. Quando ele saiu, tranquei a porta. Sentei na escrivaninha, abri o laptop. A primeira coisa, o banco. Minhas mãos tremiam um pouco, eu admito. Eu tinha uma conta poupança gorda, a economia de uma vida. O dinheiro da venda do nosso Fusca, quando o Afonso morreu, o fundo de garantia dos 30 anos de hotel, pequenas economias que eu fazia da minha aposentadoria. Era o meu pé de meia, o dinheiro que eu guardava para a minha velhice, para não depender de ninguém. Que ironia! Digitei minha senha. A página demorou 1 segundo para carregar. E então eu vi. Saldo, R$ 52,10. R$ 52,10. Eu olhei o extrato. Uma única transferência, feita há 4 dias. Transferência entre contas, titularidade diferente. O valor era enorme. Era tudo. Elas rasparam a conta, deixaram o troco do pão. Eu não gritei. A raiva era tão fria que congelava qualquer som. Elas não só me abandonaram, elas me roubaram. Minha filha Beatriz, a gerente de banco. Teria sido fácil para ela. Ela deve ter me feito assinar alguma procuração. Lembrei de uns meses atrás, quando ela veio com uns papéis.
Mãe, assina aqui. É para eu poder resolver as coisas do seu imposto de renda, para a senhora não ter que ir na Receita. Eu, a tola, assinei. Confiei. Assinei a minha sentença. Elas usaram o meu dinheiro, o meu suado dinheiro, para pagar o meu próprio exílio, para me trancar aqui, enquanto elas o quê? Eu precisava de ar. Fui até a varanda. O cheiro de enxofre das águas quentes parecia agora o cheiro do inferno. Elas me tiraram tudo. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. Elas me declararam louca. Fiquei ali, parada, vendo as famílias felizes indo para a piscina. Por quanto tempo? 1 hora? 2? Eu não sei. Eu só sei que quando o sol começou a baixar, a Helena gerente estava no comando total. A mãe que chorava tinha morrido. À noite, Otávio bateu na minha porta. Ele não veio como o dono do resort. Veio como um amigo, trazendo uma bandeja. Você não desceu para jantar. Pedi para a cozinha preparar aquela canja que você me ensinou a fazer. Lembra, quando eu peguei aquela gripe no hotel? Eu sorri para ele. Eu lembro, Otávio. Você era um menino, queimou o arroz. E você me fez limpar a panela. Ele riu, entrando. Ele viu o computador aberto na página do banco. O sorriso dele morreu. Elas fizeram. Até o último centavo, eu disse, sentando na cama e pegando a tigela de canja. O cheiro era de lar. Otávio, isso é crime, abuso de incapaz, estelionato. Eu poderia chamar a polícia. Eu chamo agora, ele disse, pegando o celular dele. Não, eu o detive. Polícia não. O que adianta? Ver minhas filhas algemadas? Isso não me traria meu dinheiro de volta. E não me traria minha honra de volta. Seria só mais um escândalo, mais vergonha. A velhinha Gagá que fez as filhas serem presas. Não. Eu comi uma colherada da canja. Estava divina. Elas me acham Gagá, Otávio. Elas me acham um peso morto. Elas esqueceram quem eu sou. Eu me levantei e andei pelo quarto. Eu não era só uma gerente de recepção. Eu era o Hotel Imperial. Lembrei do dia em que um político famoso foi pego com a amante no quarto dele, e a esposa traída estava no lobby, gritando com um jornalista. Eu chamei a esposa para a minha sala, ofereci um chá de camomila, enquanto, ao mesmo tempo, mandava o Otávio, na época já meu assistente, tirar o político pela doca de serviço, dentro do carrinho de lavanderia. Abafei um escândalo nacional com um bule de chá e um carrinho de roupa suja. Lembrei do dia em que a Bia, minha filha, a gerente de banco, quis fazer faculdade de economia. Ela não passou na federal. A particular era cara. Fui eu, a Helena, que conversei com o diretor financeiro do meu hotel, cujo filho tinha uma bolsa que não usava. Consegui 50% de desconto para a Bia. Ela nem sabe disso. Ela acha que foi o mérito dela. Lembrei das inúmeras vezes que a Renata, minha sonhadora, faliu. A loja de cupcake, a loja de roupa de bebê, o e-commerce de bijuteria. E quem pagava o aluguel atrasado? Quem negociava com os fornecedores? Era a mãe que agora era senil. Elas me subestimaram, Otávio, e esse vai ser o erro delas. Qual é o plano, Helena? O que você quer fazer? Ele perguntou, sentado na poltrona, me olhando como se eu fosse uma general. Primeiro, eu preciso saber o que elas estão fazendo em São Paulo. Elas não me roubaram só pela reserva aqui. 6 meses é muito tempo. Elas precisam desse tempo para quê? Uma luz se acendeu na minha cabeça. Meu apartamento, Otávio. Elas vão vender o meu apartamento. O rosto de Otávio ficou pálido. Mas elas não podem, a não ser que eu esteja legalmente incapaz. A não ser que a velhinha Gagá tenha sido interditada por uma filha preocupada, completei a frase. A Bia, gerente de banco, sabe como fazer isso. Ela deve ter falsificado laudos, pagado algum médico. Ela quer vender meu apartamento para pagar o meu tratamento. Otávio deu um soco na palma da mão. Helena, isso é monstruoso. É estratégico, corrigi. Mas a minha estratégia vai ser melhor. Otávio, você tem gente em São Paulo? Gente de confiança? Eu tenho o Braga, meu chefe de segurança aqui. Ele é ex-policial federal, tem amigos em todo canto. Ele consegue descobrir a placa de um carro só pelo modelo e a cor. Ótimo. Coloque o Braga nisso. Eu quero saber tudo. Quero saber se tem placa de vende-se na minha janela.
Quero saber o nome da imobiliária. Quero saber o nome do médico que assinou o meu atestado de loucura. Considere feito, disse Otávio. Mas e você? Vai ficar 6 meses trancada nesse quarto, Helena? Você vai enlouquecer de verdade. Eu ri. Uma risada curta, sem alegria. Eu? Trancada? Meu filho, eu passei 30 anos andando 12 horas por dia em saltos. Ficar parada não faz parte de mim. E é aí que você entra de novo. O que você precisa? Eu não posso ser a hóspede fantasma. E não posso ser a hóspede de luxo. Eu preciso de um disfarce. Eu preciso de um emprego. Otávio engasgou com o ar. Um emprego? Helena, você é a minha convidada. Eu te devo minha carreira. Exatamente. E é por isso que você vai me contratar. Pense bem. A velhinha senil que as filhas internaram, ela não pode ficar ociosa. Ela precisa de terapia ocupacional. É o que os asilos fazem, não é? Botam os velhinhos para fazer tricô. Eu me aproximei dele. Eu quero andar por este resort, Otávio. Quero ver sua operação. Quero falar com os funcionários. Quero que, se alguém perguntar, eu seja a Dona Helena, uma hóspede de longa estadia que o Dr. Otávio, na sua bondade, deu uma função para ela se sentir útil. Otávio começou a sorrir, um sorriso largo, admirado. Helena, você é brilhante. Não, corrigiu ele. Não vai ser terapia ocupacional, vai ser oficial. A partir de amanhã, você é minha consultora de qualidade, uma cliente oculta de honra. Você terá um crachá de acesso. Poderá entrar na cozinha, na governança, no almoxarifado. Quero que você avalie tudo. Quero relatórios. O meu resort vai virar o hotel 5 estrelas que você comandava. O peixe estava de volta na água. Eu tinha um propósito. Eu tinha um quartel-general. E assim, meus próximos dias começaram. Eu acordava cedo, tomava meu café da manhã no restaurante, observando. Observava se o pão estava fresco, se o mamão estava doce, se a moça que servia o café sorria para os hóspedes. Depois, eu ia para a minha função. Ninguém sabia quem eu era, além de Otávio e do gerente geral. Para os funcionários, eu era a Dona Helena, a velhinha simpática que o patrão pediu para ajudar com a experiência dos hóspedes. Comecei pela cozinha. O cheiro de alho e cebola fritando me levava para casa. Mas o chefe era um francês arrogante que gritava com os ajudantes. Eu fiquei quieta no meu canto, perto da área de sobremesas. No fim do dia, chamei o chefe de lado. Bom trabalho, chefe, eu disse em francês. Eu falava 3 línguas, coisa que minhas filhas mal sabiam. O queixo dele caiu. Mas a sua mousse de maracujá está com gosto de geladeira. Você está guardando perto do peixe. Mude o peixe de refrigerador. Ele ficou roxo. No dia seguinte, a mousse estava perfeita. Fui para a governança. As camareiras eram rápidas, mas estavam exaustas. O produto de limpeza que usavam era barato e deixava um cheiro forte. Falei com Otávio. Você está economizando centavos no produto de limpeza e perdendo clientes com dor de cabeça. Volte a usar a marca antiga e dê um bônus para as meninas. O quarto é o coração do hotel. Em uma semana, as camareiras me traziam café. Eu andava pelos jardins e conversava com os jardineiros. Eu ia nas piscinas e via se os salva-vidas estavam atentos ou olhando o celular. Eu ouvia os hóspedes. Eu ouvia tudo. Eu me tornei os olhos e ouvidos do resort. Os funcionários me adoravam. Eles me contavam seus problemas, suas fofocas. Eu não era mais a abandonada. Eu era a Dona Helena, a mulher mais poderosa daquele lugar depois do dono. Passaram-se 2 meses. 8º mês era o que minhas filhas tinham dito na mentira delas? Não, 6 meses. Na verdade, elas falaram em uns dias, mas ficaram 8 meses sem me ligar. Corrigindo minha memória, o texto de inspiração dizia 8 meses, mas a minha história, a que Otávio contou, falava em 6 meses pagos. 6 meses. Já tinham se passado quase 2. Eu estava forte. O sol de Caldas Novas, a comida boa, o trabalho. Eu estava mais saudável do que nunca. A dor do abandono ainda estava lá, mas agora era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Numa tarde de terça-feira, Otávio me chamou no escritório. Ele parecia sério. O Braga, o chefe de segurança, estava na linha, no viva voz. Dona Helena, boas e más notícias,
disse Braga, a voz grave de ex-policial. Comece pelas más, meu filho. Já estou acostumada. A má notícia é que a senhora estava certa. Seu apartamento está no mercado. Placa de vende-se da imobiliária mais cara do bairro. Pedi para um corretor amigo meu ligar. Estão pedindo um valor alto. Meu coração apertou. Minha casa. Onde criei minhas filhas. Onde Afonso morreu nos meus braços. E tem mais, continuou Braga. Elas conseguiram a interdição. Foi rápido. A juíza aceitou. Parece que elas pagaram um médico muito bom, um neurologista famoso, para assinar um laudo. Qual laudo? Perguntei, a voz fria. Alzheimer avançado. O laudo diz que a senhora tem demência senil profunda, não reconhece mais os familiares e oferece risco a si mesma. Diz que a senhora precisa de internação em tempo integral para cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Elas me declararam morta em vida. Otávio soltou um palavrão. Eu fiquei em silêncio. O laudo é uma fraude completa, dona Helena. O investigador descobriu que o médico está cheio de dívidas de jogo. Beatriz, sua filha, quitou a hipoteca dele na semana passada. A gerente de banco. Prática. Eficiente. Então, elas estão vendendo o apartamento para custear o meu tratamento no asilo de luxo que elas inventaram, eu disse, ligando os pontos. Exatamente, disse Braga. Elas estão com pressa de vender. Baixaram o preço 2 vezes essa semana. E qual é a boa notícia, Braga? Perguntei. A boa notícia é que, por causa da pressa, elas estão vendendo por um preço bem abaixo do mercado. É um ótimo negócio. Eu olhei para Otávio. Ele já estava sorrindo, entendendo aonde eu queria chegar. Helena, ele começou. Otávio, eu quero a minha casa de volta. Eu disse com toda a firmeza que eu tinha. Elas querem um comprador? Elas vão ter um. Você quer que eu faça uma oferta? Perguntou Otávio. Eu quero que você compre. Crie uma empresa de fachada, uma investidora imobiliária. Faça uma oferta à vista, o mais baixo que elas aceitarem. Use o Braga para negociar. Elas estão desesperadas por dinheiro. Elas vão aceitar. Helena, e o dinheiro? Elas limparam sua conta, lembrou Otávio. Eu sei, eu não tenho dinheiro, mas você tem. Considere um empréstimo. Eu te pago com juros. Eu sei que o apartamento vale o dobro do que elas estão pedindo. Otávio riu. Uma risada gostosa, de quem está prestes a fazer justiça. Empréstimo? Helena, você me deu uma carreira. Eu vou comprar o seu apartamento para você. Considere um bônus atrasado de 30 anos. Elas vão vender a sua casa, para mim. E eu vou colocar no seu nome no minuto seguinte. Não, eu disse. Ainda não. Compre, deixe no nome da sua empresa. Eu quero que elas pensem que venderam. Quero que elas peguem o dinheiro e se sintam as mulheres mais espertas do mundo. Eu me levantei e fui até a janela. Lá embaixo, o resort brilhava. Meu resort, meu quartel-general. Deixe elas comemorarem, Otávio. Deixe elas gastarem o dinheiro. A Bia vai pagar as dívidas do cartão. A Renata vai abrir outra lojinha falida. Elas vão relaxar, achando que a mãe Gagá está aqui, babando na piscina, esperando a morte. Virei-me para ele. E quando elas estiverem bem confortáveis, eu vou voltar, e elas vão descobrir que a morta está muito bem de saúde. A notícia chegou numa manhã de quarta-feira. Eu estava na lavanderia. O cheiro de sabão em pó e vapor quente era um dos meus cheiros favoritos no mundo. Trazia uma sensação de ordem, de limpeza. Eu estava ensinando para a nova gerente de governança, uma moça chamada Kátia, como verificar o ponto de dobra dos lençóis. Um lençol mal dobrado é o primeiro sinal de um hotel relaxado. Meu celular novo, o que Otávio me deu, vibrou no bolso do meu avental. Era ele. Helena, tenho o Braga na outra linha. Você pode falar? Sempre, Otávio. Estou na lavanderia, colocando a casa em ordem, como sempre. Ele riu. Braga, pode dar a notícia. A voz do ex-policial era grave, sem emoção. Dona Helena, a casa é sua. Fechamos o negócio ontem no fim da tarde. A Investimentos Imobiliários Pôr do Sol, nossa empresa de fachada, é a nova proprietária do seu apartamento. Eu fechei os olhos. O barulho das calandras gigantes, passando e alisando os lençóis, pareceu sumir. Minha casa. Elas hesitaram? Perguntei, a voz mais baixa do que eu gostaria.
Nem por um segundo, senhora, disse Braga. A oferta que fizemos era baixa. 200 mil reais abaixo do valor de mercado que elas pediam, que já era baixo, mas era à vista. Elas morderam a isca como se fosse o último pedaço de comida na terra. A Beatriz, sua filha, ela mesma conduziu a negociação. Tentou aumentar 10 mil reais só por orgulho. Nosso negociador disse, pegar ou largar. Ela aceitou em menos de 5 minutos. 5 minutos. O tempo de passar um café. O tempo que elas levaram para vender o lugar onde nasceram, onde aprenderam a andar, onde eu velei o sono delas por 30 anos. O dinheiro foi transferido hoje de manhã. 600 mil reais, dividido em 2 contas. 300 mil para Beatriz, 300 mil para Renata. 600 mil reais. O preço da minha interdição. O preço da minha vida. E o médico? O doutor Viana? Perguntei, abrindo os olhos e encarando um carrinho cheio de toalhas brancas. Recebeu o pagamento dele ontem mesmo, 100 mil reais. Transferência da conta da Beatriz. Ela nem esperou o dinheiro da casa entrar. Pagou do próprio bolso. Estava com pressa de fechar a ponta solta, informou Braga. Obrigada, Braga. Mantenha-me informada sobre o próximo passo delas, eu disse. Qual o próximo passo, Helena? Perguntou Otávio, a voz agora só dele na linha. O próximo passo? Agora, Otávio. Agora elas vão gastar. Desliguei o telefone. Kátia, a gerente, me olhava preocupada. Tudo bem, dona Helena? A senhora ficou pálida. Tudo ótimo, minha filha, eu disse, forçando um sorriso e pegando um lençol. Apenas uma boa notícia. Vamos voltar ao trabalho. Veja, aqui, se a costura estiver repuxada assim, você manda de volta. Não aceite nada menos que a perfeição. Mas, enquanto minhas mãos alisavam o algodão egípcio, minha mente estava a quilômetros de distância. Estava em São Paulo, no meu apartamento agora vazio. Eu conseguia ver a cena. Conheço minhas filhas. Beatriz, a prática. O celular dela deve ter apitado com a notificação do Pix. 600 mil reais. Ela deve ter respirado fundo, o primeiro suspiro de alívio em meses. Deve ter olhado para o computador do banco, onde as dívidas do cartão de crédito estouravam o limite. Pronto, resolvido. Resolvido. Uma palavra tão curta para um ato tão final. Ela deve ter imediatamente pago o médico vigarista. 100 mil reais. Restam 500. 250 para cada. Não, 300 para cada. Elas venderam por 600. Eu conseguia ver a Renata, a sonhadora, pulando no sofá da casa dela. 300 mil, Bia. 300 mil. Eu não acredito. É o destino. Agora eu vou abrir meu ateliê de noivas. O Renata Noivas em Sonhos. Sempre soube. Eu vou comprar os tecidos mais lindos. Vou alugar aquela loja na Rua das Noivas. Eu me sentei num banco de madeira. O calor da lavanderia me sufocando. 300 mil reais. O dinheiro que eu economizei por 30 anos, o dinheiro do meu fundo de garantia, o dinheiro de não tirar férias, de não trocar de carro, de usar o mesmo casaco por 10 invernos, o dinheiro que eu guardava para elas, para a faculdade dos meus netos, e elas estavam comemorando. Lembrei daquele apartamento, lembrei da parede da cozinha onde eu marquei a altura delas com um lápis, ano após ano. Olha, mãe, passei da Bia. Passou nada, você tá na ponta do pé, Rê. Lembrei da janela da sala. A janela onde eu sentei com o Afonso numa noite de chuva e ele me disse que o médico tinha pedido uns exames do coração. Não é nada, minha velha, é só cansaço. Foi naquela mesma sala que 6 meses depois eu tentei reanimá-lo no chão, com o telefone no viva voz, a moça da emergência gritando: 1, 2, 3, 4... Mais forte, senhora. Elas venderam o chão onde o pai delas morreu. Lembrei do quarto da Bia, onde ajudei ela a estudar para as provas de economia. Mãe, eu não entendo isso. É muito difícil. E eu, que mal tinha o 2º grau, sentava com ela. Vamos ler de novo, filha. Com calma. O que essa palavra quer dizer? Lembrei do quarto da Rê, o cheiro de cola e purpurina dos trabalhos de arte dela. As paredes que ela pintou de lilás sem a minha permissão. Tudo isso, cada risada, cada lágrima, cada memória,
Tudo foi apagado e transformado em R$ 300.000 para um ateliê de noivas que ia falir em 6 meses e para cobrir o buraco de um cartão de crédito de um carro de luxo. A dor foi tão profunda que deu a volta. Não virou raiva, virou gelo, uma calma assustadora. Eu não estava mais de luto pelas minhas filhas. Eu estava me preparando para uma guerra contra 2 estranhas que tinham o meu sangue. Dona Helena? A Kátia me chamou de novo. Eu me levantei. Estou bem. O trabalho não pode parar. E eu mergulhei no trabalho. Os 2 meses seguintes se transformaram em 3, depois em 4. O 6º mês em Caldas Novas estava batendo na porta. E nesses meses, eu não fiquei parada. Eu estava executando meu plano silencioso. Eu virei a rainha sem coroa daquele resort. Minha consultoria de qualidade se tornou o coração da operação. Otávio me deu carta branca. E eu usei. Primeiro, eu cuidei da Lúcia, a camareira que vivia chorando pelos cantos. Os supervisores queriam demiti-la por baixo rendimento. Eu a chamei para tomar um café. Ela desabou. O filho dela, de 8 anos, tinha uma doença rara de pele. Os remédios eram caríssimos, o SUS não cobria. Ela estava fazendo turno duplo, vendendo bolo no fim de semana, e mesmo assim não dava conta. Naquela mesma tarde, falei com Otávio. Nós temos um fundo de emergência para funcionários? Perguntei. Não, mas podemos criar um, ele respondeu. Crie. E o primeiro benefício vai para a Lúcia, o tratamento completo do filho dela, pela empresa. Otávio nem piscou. No dia seguinte, a Lúcia me encontrou no corredor. Ela não disse nada. Ela só caiu de joelhos na minha frente e agarrou minhas mãos, chorando. Eu a levantei. Chorar não limpa quarto, minha filha. Agora vá e seja a melhor camareira que este hotel já viu. Lúcia virou minha sombra, minha guarda pessoal. Ela me contava tudo. Quem estava roubando toalha, qual hóspede estava reclamando, qual supervisor estava assediando as copeiras. Ela era meus olhos e ouvidos na linha de frente. Depois foi a vez do seu antenor, o jardineiro-chefe. Um goiano teimoso como uma mula que estava no resort há 30 anos, antes mesmo do Otávio. Ele se recusava a mudar o paisagismo. Sempre foi assim. Time que tá ganhando não se mexe. Eu não discuti. Passei uma semana inteira só observando ele. Descobri que ele tinha uma paixão secreta. Orquídeas. Ele tinha uma pequena estufa escondida atrás do almoxarifado, onde cuidava de suas plantas como se fossem filhas. Fui ao meu laptop. Pesquise. Liguei para Otávio. Você consegue importar uma coisa para mim das Filipinas? 2 semanas depois, um pacote chegou. Chamei seu antenor na minha sala, que era uma mesinha de vime debaixo de um bougainville. Coloquei a caixa na frente dele. O que é isso, dona Helena? Não pedi adubo. Abra. Ele abriu. Dentro, numa caixa de isopor, estava a muda. Uma Paphiopedilum rothschildianum, a orquídea de ouro de Kinabalu, uma das mais raras do mundo. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele não conseguia falar. Ele tocou as folhas com uma reverência que eu nunca tinha visto. Como a senhora. Um bom gerente conhece sua equipe, seu antenor. Agora, o que o senhor acha de fazermos um orquidário novo perto da piscina principal? Acho que os hóspedes iam adorar ver sua coleção. Na semana seguinte, o resort parecia outro. Canteiros novos, flores vibrantes. Seu antenor e sua equipe trabalhavam cantando. E o orquidário se tornou o ponto turístico mais fotografado do hotel. Eu ganhei um general. E assim, mês após mês, eu fui consertando, construindo, conquistando. A comida melhorou, a limpeza ficou impecável, os funcionários pararam de pedir demissão. As notas do resort no TripAdvisor dispararam. Otávio me disse que a ocupação de inverno, geralmente baixa, estava com fila de espera. Eu tinha um salário. Otávio insistiu em me pagar como consultora sênior, um valor que minhas filhas nem sonhariam. O dinheiro entrava numa conta nova, que Otávio abriu para mim. Eu não toquei em 1 centavo. Eu estava reconstruindo meu pé de meia, mas desta vez era um pé de guerra. Eu não era mais a Helena abandonada. Eu era a Dona Helena, a madrinha, a mulher que resolvia. Eu tinha um exército leal. Eu tinha poder. E eu tinha paciência. Enquanto isso, em São Paulo, a tragédia anunciada seguia seu roteiro.
O 6º mês estava acabando. O prazo que elas pagaram pela minha estadia de caridade estava vencendo. Eu estava no escritório do Otávio, tomando um café, quando o Braga ligou. Dona Helena. O circo pegou fogo, ele disse. Conte-me, Braga. Renata. O Renata Noivas em Sonhos. Faliu espetacularmente. Ela gastou R$200 mil em 3 meses. Comprou tecidos importados, alugou a loja mais cara da rua, contratou 2 vendedoras. Não vendeu um vestido. O nome dela foi para o Serasa. O dono da loja está processando ela. Eu suspirei. Minha menina, sempre sonhando grande demais e trabalhando de menos. E a Beatriz? Perguntei. Ah, a Beatriz. A voz do Braga tinha um tom de desprezo. Ela está pior, porque ela acha que é esperta. Ela quitou o carro. Mas o marido dela, que é corretor de imóveis, estava numa maré de azar. Ela usou o resto do dinheiro para cobrir um rombo dele na bolsa de valores. Perdeu tudo. Eles estão com a corda no pescoço. O banco está ameaçando tomar o apartamento dela. A gerente de banco. Não sabia gerenciar a própria vida. E agora vem a parte interessante, continuou Braga. A Beatriz não é burra. Ela sabe que o dinheiro acabou. E o prazo de 6 meses aqui no resort está vencendo. Ela precisa se livrar da despesa. O que ela fez? Perguntei, o coração gelado. Ela ligou para o Dr. Viana, o médico. De novo? Sim, ela pediu um novo laudo, um agravamento da sua condição. Ela disse, e o médico gravou a ligação, que os custos do tratamento no resort em Caldas Novas são muito altos e que ela precisava de um laudo mais forte para transferir a senhora para uma clínica pública. O ar saiu dos meus pulmões. O plano não era só me roubar e me esconder. O plano era me roubar, me esconder. E quando o dinheiro da venda da minha casa acabasse, elas me jogariam num depósito público. Num asilo de onde eu nunca mais sairia. O resort de luxo foi só uma sala de espera para o inferno. Qualquer pingo de misericórdia, qualquer resto de amor materno que ainda existia em mim, secou. Virou pó. E o Viana? Perguntei. O Viana está apavorado. Ele disse que não, que já se arriscou demais, que o favor estava pago e que não ia assinar mais nada. A Beatriz o ameaçou. Disse que ia denunciar ele por ter aceitado o suborno. Ele riu e disse, tenta, e eu levo você comigo. E desligou na cara dela. Então, Otávio, eu disse, me virando para o meu amigo, que ouvia tudo com os olhos arregalados. Elas estão sem dinheiro. O prazo aqui vence semana que vem. E elas não têm o laudo para me mover para um asilo público. Elas estão encurraladas, Helena, disse Otávio. Exatamente. E o que um animal encurralado faz? Ele ataca. Ou, no caso delas, elas vão tentar ligar para cá. Elas vão tentar negociar mais prazo. Vão tentar se livrar de mim de novo. Eu me levantei. Otávio, qual é a melhor suíte deste resort? A suíte imperial. A cobertura. Por quê? Porque eu estou me mudando para lá. Hoje. A velhinha Gagá do quarto 104 morreu. A partir de agora, eu sou a dona Helena Matos, consultora sênior de qualidade deste hotel. E quero que toda a recepção saiba disso. Mas, Helena, o disfarce... Ele começou. O disfarce mudou, Otávio. A primeira fase do plano acabou. A execução silenciosa terminou. Agora começa a revelação. 3 dias depois, eu estava na varanda da minha suíte. Era um apartamento de 200 metros quadrados, com piscina privativa e uma vista que abraçava o vale inteiro. Eu estava tomando um suco de laranja fresco, lendo o relatório de ocupação. O telefone do Otávio tocou. Ele estava comigo. Tínhamos uma reunião. Ele olhou o visor. É da recepção. Estão transferindo uma ligação externa, de São Paulo, uma tal de Beatriz. Ele colocou no viva voz. Recepção do resort Águas Claras. Carla falando. Bom dia. Carla era a recepcionista que eu mesma tinha treinado. A melhor. Bom dia. A voz da Beatriz soou. Ansiosa, irritada. Eu sou do Lar de Caridade Irmã Dulce. Estou ligando referente a uma paciente